Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Engasguei aqui para te dar as boas-vindas, mas por uma boa causa, para poder estar aqui com vocês. Eu estava agora falando com a Renata, dando uma entrevista para ela, e aí dei uma super acelerada para poder chegar aqui no Saia do Sofá para a gente conversar sobre alguns assuntos aí que, enfim, polêmicas da semana, né? E eu separei aqui também algumas excelentes perguntas que chegaram de vocês que me seguem, que mandam suas perguntas nas caixinhas de perguntas ali dos stories. Algumas, às vezes eu respondo por ali, respondo por aqui, enfim. O importante é que vocês tenham o acesso a essas respostas, né? Então eu quero começar falando de uma polêmica da semana. Eu vou tentar não falar o nome, apesar de que eu acho que isso não muda muito. Mas eu quero deixar claro que eu não vou aqui falar da pessoa, tá? Porque eu não sou ninguém para julgar ninguém. Então eu não tô aqui falando da pessoa e eu não estou aqui julgando a pessoa, mas sim o comportamento que gerou toda essa polêmica e que chegou pergunta na caixinha dos stories e que eu respondi, que foi o comportamento desse cara que foi expulso aí desse programa por conta de ter soltado um comentário que ele era ao vivo, né? Que ele era a favor da criação legal de um partido nazista e que ele acredita, né? Enfim, ele fala, então eu não tô julgando, tô reproduzindo que ele acredita que se uma pessoa quer ser um anti-judeu, ela deveria ter esse direito de ser um anti-judeu. Então eu vou começar por aí eu esqueci o nome agora, se eu não me engano era uma deputada que estava conversando com ele. Ela se colocou muito bem naquela conversa. E se será? Eu vi uns corações subindo aqui, eu falo assim, não, se tem coração subindo é porque essa pessoa já é comunidade Saia do Sofá, né? Então, show de bola. Muito bom ter você por aqui. E aí ela se colocou muito bem porque ela falou assim, não, mas espera aí, quando você fala a pessoa deveria ter o direito de ser contra um judeu, você não tá falando contra uma ideia, você tá falando que as pessoas teria o direito de ser contra um povo. Então eu quero começar já de cara falando sobre isso. Por que você não tem direito de ser contra um povo? Por que eu não tenho direito de ser contra um povo? Porque eu não preciso obedecer às regras do povo judeu. Mas ninguém tá me mandando me tornar judia. Percebe? Ninguém tá me mandando me tornar judia. Então assim, mas eu não aceito as regras deles. Ué, mas você não tem nada a ver com isso. Você não é judeu. Você não cresceu lá dentro. O que é que você tem que falar das pessoas? Sabe assim, mas eu tenho o direito de ser contra. Não, você não tem o direito de ser contra. Você tem o direito de não querer fazer parte daquele grupo. Mas você não tem o direito nem de questionar. Porque só tem o direito de questionar quem conhece. E aí, eu achei interessante porque o cara depois grava um vídeo pedindo desculpa e pedindo pro judeu ir lá falou assim, inclusive alguns judeus, se quiserem vir aqui conversar comigo, me contar um pouco dessa história que eu não conheço. Então vamos combinar, se você nem conhece a história, como é que você pode falar uma asneira dessa? Né? E aí vem a justificativa, eu estava bêbado. Então, de novo, eu não tô julgando a pessoa, mas uma pessoa que inclusive defende e se acha no direito, se acredita na liberdade de fazer um programa bêbado, porque afinal de contas ele é livre, se quem assiste não tá incomodado que ele faça o programa bêbado, inclusive tem uma audiência gigantesca.
se quem é entrevistado também não tá incomodado. Assim como eu já vi várias entrevistas em que ele fumava esbaforando na cara do convidado e o convidado aparentemente constrangido, óbvio, porque imagina você é convidado para, você não fuma, e aí isso eu tô falando de cigarro comum. Eu nem tô falando do cigarro que ele mesmo declara consumir na frente dos entrevistados dele. Por isso que eu não tô julgando, quem falou foi ele. Imagina você é convidado para uma entrevista e aí você tá sendo filmado e essa pessoa acende um cigarrão na tua cara e começa a esbaforar, né? E você, como não fumante, eu desconheço uma pessoa que não fica incomodada. Eu fico incomodada. Já fiquei numa sala com uma pessoa fumante que sabia que eu ficava incomodada, mas ela dizia: Dani, eu não consigo fazer uma reunião e ficar sem fumar. Tudo bem se eu abrir a janela? Ó, vai me incomodar, mas se você não consegue, tudo bem. Então, assim, o que a gente precisa, precisa não. O que a gente pode tirar de aprendizado dessa história? Na verdade, esse é o meu único interesse em falar sobre essa polêmica. Porque falar por falar, quem sou eu? Né? De novo, vou repetir, não tô aqui para julgar ninguém. Se tem algo que a gente pode tirar disso, é um aprendizado. Que você se acha no direito de falar o que você quiser, publicamente, se comportar da forma como você quiser, sem nem pensar, porque eu não vou dizer nem, assim... O cara, obviamente, que ele não pensou pra falar. Agora, a partir do momento que você liga uma câmera, se você não pensa pra falar, você precisa entender que nós somos responsáveis. E o que a gente planta, a gente vai colher. Então, se tem algum aprendizado pra gente tirar dessa história, é justamente isso. Então, assim, o cara plantou o que quis, com toda a liberdade que ele prega e que ele acredita, e o cara colheu. Não só ele colheu, como o programa colheu, né? A saída de todos os patrocinadores inclusive fazendo vídeos na internet, se declarando: olha, nós não vamos apoiar esse programa porque nós somos contra aquelas declarações. E vou dizer... Até como algo que não é mais minha profissão, mas que já foi por 20 anos, né, que eu atuei como consultora de marketing, se eu fosse a gerente de marketing de alguma dessas marcas, até pelos posicionamentos anteriores, antes dessa última polêmica, sabe? Eu, como marca, eu não associaria minha marca a um apresentador que declara publicamente que fumou maconha na presença de quem quer que seja, né? Enfim. Então, além de outras opiniões ali dos apresentadores que eu acredito que são opiniões que vão contra o ser humano, mas isso é uma opinião minha, né? Eu tô aqui emitindo a minha opinião e o meu posicionamento. O que você pode agregar com isso, né? E o que eu e o que todos nós, o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Que primeiro, essa ideia de que eu sou livre para falar o que eu quiser e para fazer o que eu quiser e me comportar da forma como eu quiser, ela só é verdadeira desde que eu entenda que junto com essa liberdade vem as consequências. Então, é o ponto que eu queria trazer aqui pra gente refletir. O segundo ponto que eu quero trazer nesse Saia do Sofá pra gente refletir foi algo que aconteceu comigo ainda lá na minha adolescência. Quem me acompanha sabe que eu cresci na Igreja Católica. Não tenho religião hoje, sou de Cristo, que fique claro, como estilo de vida, não como uma doutrina,
não como uma regra da minha vida que eu sigo, mas como um estilo de vida que eu escolhi, porque eu sou livre para fazer essa escolha, porque quem me criou, que foi Deus, me deu essa liberdade, inclusive, de fazer essa escolha. Deu essa liberdade para todos nós. O cara cria e ainda fala assim, ó, você é livre, você pode querer andar comigo, você pode querer me amar, você pode querer me seguir, ou você pode não seguir ninguém, ou você pode seguir quem você quiser. Então, isso é o verdadeiro amor, na minha opinião, né? Então, eu sou livre para fazer essa escolha, e então sou de Cristo, não tenho religião, mas cresci dentro da Igreja Católica. E esse fato que aconteceu essa semana me lembrou muito de um momento na minha adolescência em que eu tava na casa de uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, a mãe dela é minha amiga até hoje. Oi, Elisângela, tudo bem? Bom demais, boa tarde. Oi, Magna, bom demais. E aí ela tava falando alguma coisa da missa do padre fulano, e eu virei pra ela e falei assim, sabe, pensem, gente, eu tinha lá meus 13, 14 anos. E aí eu falei assim, eu não acho que eu tenho que ir na missa ouvir o que esse padre tem pra falar, porque ele não tem um comportamento exemplar. Veja bem. E aí eu citei algumas coisas pra ela. E eu já vou contar pra vocês como é que eu me lasquei nessa história, tá? Porque assim, a nossa vida é um treinamento, né? Então, às vezes demora um pouco pra gente aprender as lições, mas a lição vem. E aí, oi, Dalvan. Eu não sei se esse boa tarde, amiga, é pra mim. Eu não sei se esse boa tarde é pra mim ou é pra outra pessoa, mas eu já tô te dando boa tarde. E aí, eu falei isso, né? Quando eu falei isso, ela me deu uma grande lição, né? Essa mãe da minha amiga, que hoje também é minha amiga, ela virou e falou assim, sabe, Dani? O ser humano tem defeitos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, o padre tem defeitos. O ser humano comete erros. Eu cometo, você comete, o padre comete. E você tem duas escolhas. Você pode ir lá e pegar para você tudo que aquele padre tem de bom para te ensinar, ou você pode escolher, só porque ele tem alguns defeitos e cometeu alguns erros, você pode escolher simplesmente anular aquela pessoa e entender que ela não tem nada a agregar para você. Imagina que ela me falou isso, eu tinha 13 anos, mais ou menos, 12, 13, e hoje eu tenho 46 e eu nunca mais esqueci disso. Foi uma das maiores lições que eu recebi na minha vida. Porque às vezes a gente fica buscando o defeito na outra pessoa para justificar por que nós não somos melhores. Por que nós não fazemos, não nos propomos pelo menos a tentar sermos melhores. E isso é uma baita de uma autossabotagem. Porque não existe hoje, nesse planeta, essa pessoa que não cometa erros. Essa pessoa existiu. Ela se chama Jesus Cristo. Eu posso sim, e eu quero e devo, você é livre para fazer o que você quiser, seguir os passos, que esse é meu maior mentor. Pra mim, o maior líder que já existiu. O cara que veio dar o exemplo. O cara que não errou. O cara que até o último minuto ficou ponta firme falando, eu vim fazer isso e é isso que eu vou fazer e eu não vou abrir mão. E eu não vou entrar numa arrogância do ego, inclusive. Que talvez é um papo para um outro saia do sofá. Mas vocês podem comentar aqui. Vocês podem fazer suas perguntas. Se vocês quiserem, tipo assim, aonde vocês quiserem que eu aprofunde, vocês podem comentar, vocês podem fazer perguntas, vocês podem apertar o coração com abundância, que daí eu entendo que assim, Dani, fala mais sobre isso também que a gente tá gostando. E vocês podem chamar mais pessoas para essa live
Se vocês sentirem no coração de vocês que vale a pena, pode apertar aqui o aviãozinho, mandar pelo Instagram, ou pode apertar os 3 pontinhos do comentário aqui, copia o link, manda no WhatsApp para 3 pessoas que você sentir no seu coração. E terminando essa história de como eu levei na cabeça da vida, né? Então, assim, essa lição me marcou naquele momento que ela falou isso pra mim, porque eu falei assim, uau, como eu tenho sido ignorante. Achando que a pessoa, para poder me ensinar alguma coisa, ela precisa ser perfeita. Se eu achar isso, ninguém serve para me ensinar nada. Eu vou anular todos os professores, eu vou anular, por exemplo, alguém que tem um corpo melhor que o meu e essa pessoa pode me ensinar a treinar para que o meu corpo fique melhor, se esse é um objetivo, né? Alguém que tem mais resultado no meu negócio do que eu e essa pessoa pode me treinar, pode me ajudar para que eu tenha mais resultado. Se eu ficar esperando perfeição, ninguém serve. Nem a Madre Teresa de Calcutá serve. Nem o Gandhi serve. Nem o Churchill serve. Porque essas pessoas erraram. Porque essas pessoas cometeram seus erros e seus deslizes. E a gente sempre vai ser julgado pelos outros seres humanos, principalmente pelos nossos erros e deslizes, né? A questão é, o que a gente está buscando no outro? A gente está buscando no outro o melhor que o outro tem, para inclusive me ensinar, para me agregar, ou a gente está o tempo todo buscando no outro o defeito, para apontar o dedo, para criticar? Com o que será que a gente cresce mais, né? Esse é o saia do sofá dessa sexta. É um convite para você sair desse sofá onde você está e pensar: o que eu tenho feito no meu sofazão aqui? Achando que eu sou, tô falando de mim, hein, gente? Achando que eu sou a gostosona da balachita e olhando o erro e o defeito dos outros. Ou eu vou começar a partir de hoje buscar o que de melhor o outro tem, pode agregar na minha vida. Para fechar essa história do padre, anos depois, muitos anos depois, meu pai era secretário de obras nessa cidade onde eu cresci. E um secretário de obras incorruptível, né? Uma coisa que a gente sabe que é difícil, porque é uma secretaria muito visada para a corrupção, né? E um secretário que estava ali, primeiro, não porque precisava, porque meu pai sempre teve os negócios dele, então ele não estava ocupando aquele cargo por causa daquele salário, muito pelo contrário, né? Aliás, aquele salário era muito pouco pelo que ele fazia. Ele estava muito mais por um ideal, né? Ele estava muito mais por propósito de poder servir aquela cidade, né? Então, ele não tinha interesse na corrupção porque não precisava do dinheiro da corrupção. E aí, ele ficou um secretário muito visado pela mídia. E ele, inclusive, durante anos, a nossa família comeu o pão que o diabo amassou na mão de um radialista que resolveu que meu pai ia ser o bode expiatório. Como ele não estava dando o apoio que aquele programa esperava que ele desse, né? Teve uma ocasião que ia ter um evento na cidade e aí eles foram pedir alguma coisa lá de forma gratuita e meu pai falou assim: olha, infelizmente eu não tenho recurso para te dar isso de forma gratuita para o teu evento, que é um evento privado, né? Por mais que não vá cobrar ingresso, é um evento de uma empresa. Eu não vou entrar nos meandres, até porque já tá perdoado. Mas naquela época a gente comeu o pão que o diabo amassou. Porque você imagina
uma cidade pequena, todo mundo ouve a rádio e você ter o seu pai sendo esculachado e a vida da sua família sendo escarafunchada, tentando achar alguma coisa errada para poder mostrar na rádio, na TV, né? Você imagina que tortura que era aquilo. Quando a mídia decide, mesmo que você não ande fora da linha, os caras vão usar o espirro seu pra falar assim, olha, ela espirrou, então ela tá com tal coisa, não tá se protegendo. É assim, infelizmente. E aí, foi que esse padre, que eu tinha julgado lá nos meus 13 anos de idade, e que eu tinha falado... Eu não tinha falado mal dele, né? Eu, na minha ingenuidade, na minha ignorância de criança, eu tinha falado isso, né? Não vejo sentido em ouvir o que esse padre fala na missa, porque ele não tem um comportamento que condiz com o que ele fala. E aí levei essa chapuletada da mãe da minha amiga, maravilhosa, nunca mais esqueci disso. E aí, anos depois, esse mesmo padre pega o microfone durante a missa e se posiciona da seguinte forma: aqui, nesta paróquia, que diga-se de passagem, é a paróquia da cidade, porque a cidade pequena tem essa coisa, né, da paróquia principal, a igreja central. Ele falou assim, aqui nesta paróquia, que é a paróquia desta cidade, nós não admitimos que um forasteiro que não conhece quem é o Luiz é meu pai, não conhece a família dele como nós conhecemos, não sabe de onde ele veio, não sabe o quanto ele já trabalhou e o quanto esta família trabalhou para construir o que construiu, nós não admitimos que um forasteiro venha denegrir a imagem de um filho desta cidade. Isso porque meu pai não é nascido lá. E nem eu. Mas nossa família cresceu nessa cidade. Cresceu em vários sentidos, né? Cresceu, enfim. E aí, esses dias eu fiz uma live sobre, né, as reviravoltas da vida. E é muito isso. Quando a gente tá atento, a gente consegue tirar as lições mais importantes para o nosso crescimento. E é isso que eu queria trazer no Sai do Sofá de hoje. E agora eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui. Vou ver se eu consigo escolher algumas boas, tá? Primeira pergunta, que eu acho que até vai ser boa com isso que eu falei, é assim, ó. Como fazer? Sou cética. Vou dar um gole de água aqui. E aí eu até respondi nos stories, vou responder de novo da mesma forma. Como fazer? Sou cética. Eu falei assim, ó, você é livre para escolher no que você quer acreditar. Que adianta eu te falar alguma coisa se você não vai acreditar, porque você mesmo está dizendo que você é cética. Agora, eu vou no profundo, né, agora. Algo me diz que você está incomodada e que você não é tão cética quanto você acha que é. Na verdade, algo me diz que você quer ser cética, mas que no fundo você não é. Porque se você fosse mesmo, e se isso já tivesse resolvido dentro de você, você nem me traria essa pergunta. Então, sabe o que eu te diria? Larga a mão desses paradigmas que te impedem de buscar e entender dentro de você como as coisas são. Você fica querendo só as comprovações, você tá buscando que outras pessoas expliquem as coisas pra você, e aí você só tá disposto a engolir o que o outro vem te explicar. Mas você nunca perguntou pra você mesmo. Você nunca perguntou pra tua alma. Você nunca perguntou pra Deus e não se permite? Me parece que você tá incomodada com isso, tá?
Vamos lá, outra pergunta. Tenho vergonha de ser assim, mas parece que a dor não me move. Me vitimismo, sempre tenho desculpas e procrastino. E sou o meu carrasco. Ao mesmo tempo, com autoimagem negativa. Por onde eu começo? Eu primeiro quero dizer que eu me solidarizo com você pela tua coragem de escrever essa pergunta e dizer que eu reconheço aqui sim um pedido de ajuda sincero. E que eu acredito que alguns episódios aí devem ter acontecido na tua infância e talvez até ao longo da tua vida, que tenham feito com que você realmente tivesse a sua autoimagem destruída, né? E eu quero te convidar para, primeiro de tudo, um resgate dessa sua autoimagem, que é o que vem, a autoimagem é o que vem depois da identidade. Então eu quero te convidar a fazer um resgate da sua identidade, para que através dela você consiga recuperar a sua autoimagem. Eu tenho um monte de conteúdo sobre autoimagem, sobre autoestima. Já fiz uma live inteira dando aí os passos, como eu recuperei a minha autoestima, a minha autoimagem. Mas o que eu acredito por onde você começar, você precisa começar resgatando a sua identidade. E vamos entender o que significa isso. Identidade não é aquele plástico que você carrega na carteira ou que hoje em dia, né, você pode ter uma foto dele no seu celular. Não é aquele número. A identidade é quem você verdadeiramente é. A imagem e semelhança daquele que te criou. Um filho, um herdeiro de um trono, mas que é livre para escolher viver como um escravo, viver como um carrasco, como você mesmo aqui está colocando, viver como um favelado, viver como um miserento, ou viver como um rei. O que não dá é para se comportar como escravo e como carrasco e querer ter vida de rei. Percebe? Tem que ter congruência. Então, acho que tá respondido, né? Ei, Carla, bom demais, hein? Ei, Wilton, acho que eu já vi o Wilton por aqui, hein? Francisco, Ana Amélia, bom demais ter vocês por aqui. Você poderia, Dani, me dar um passo a passo para a reprogramação mental e pegar no meu pé todos os dias para eu fazer? Não, eu não estou disposta a pegar no seu pé todos os dias para você fazer. Mas, coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, amanhã tem a imersão Mapa da Vida. Você pode participar se você quiser. Eu não vou fazer reprogramação mental na imersão Mapa da Vida. É mais profundo do que isso. Eu não trabalho com hipnose, eu não trabalho com reprogramação mental. Eu trabalho com reidentificação na sua alma e no seu espírito para que a sua mente de uma vez por todas entenda e aceite quem você é. E aí você pode participar da imersão como primeiro passo, tá? Eu até tenho um programa que você poderia ter um contato mais íntimo comigo, que é o AMPR, mas as inscrições estão fechadas. Então eu te diria assim, primeiro passo vai para a imersão. Agora, nem na mentoria individual eu me disponho a ficar pegando no pé de alguém todo dia, porque não tenho vocação para ser uma babá. Infelizmente. Você pode me ajudar? Depende. Como posso conquistar minha independência emocional, traumas e crenças limitantes? Qual caminho preciso percorrer para eu acreditar mais em mim e não ter medo de viver? Todos nós, a Carla tá aqui e ela pode confirmar isso que eu vou falar, né? Porque a Carla é especialista nisso. Todos nós temos traumas emocionais, crenças limitantes,
A gente só não pode acreditar que isso nos limita. Porque senão a gente fica assim, ó. Ah, eu tenho crenças limitantes, é por isso que eu não prospero. Ah, eu tenho traumas emocionais e é por isso que eu tenho medo de viver. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é por isso. E aí a gente fica se justificando naquilo, sabe? Então toma cuidado para a dimensão que você dá para as coisas. Traumas emocionais fazem muito estrago? Sim. Crenças limitantes fazem muito estrago? Sim. Você já deu o primeiro passo, que é reconhecer que existe um problema. O segundo passo é você querer resolver este problema. O terceiro passo é você entender que existe solução para isso. O quarto passo é identificar as soluções possíveis e escolher alguma solução que faça sentido para você. É lógico que eu tô aqui, eu vou te dizer, a imersão que vai acontecer amanhã pode ser uma solução para você? Não tenho dúvida. Porque vão ser 12 horas de experiência, não vão ser 12 horas de aula que você vai pegar um caderno e vai ficar anotando. Não, como o próprio nome diz, é uma imersão. Então, sim, é possível você ter uma transformação numa imersão de um dia? Se essa imersão for de experiências, que é o que a gente vai viver amanhã, através de 14 ferramentas práticas, minhas melhores ferramentas que a gente vai aplicar juntos, sim, é possível. Existem outras? Claro que existem. Você me indica? Eu nem saberia por onde começar. Aliás, eu saberia, eu vou começar pela minha. Lógico, porque eu não vou oferecer nada que eu não considere... Eu falei ontem sobre isso, né? Eu falei, cara, essa imersão é o creme de la creme da minha metodologia, né? Então, Dani, tenho a teoria. Como colocar em prática? Larga a mão da teoria. Porque você vai ficar acumulando a teoria pra quê se você não tá colocando em prática? Simples assim, abandona essa teoria, pega uma coisa e faz. Simples assim. Dani, o que você acha do meu projeto? Não tenho a menor ideia. Qual é o seu projeto? Dani, como descobrir meu propósito, me planejar para alcançá-lo e ter foco para ir até o fim? Amanhã na imersão, você vai descobrir, tá? Então, dá tempo de você participar. Só que as inscrições, elas estão abertas até hoje, às 19h59. E não tem mais vaga, não tem mais presencial, tá? Só online. Pra dar tempo da gente se organizar e pra você participar amanhã e tal. Então tem que ser até hoje, tá? Por que somos tão amedrontados em perder um certo emprego que rouba seu tempo com a família? Por que vivemos correndo atrás de dinheiro e ele parece que foge da gente? Porque quanto mais você corre atrás de uma coisa, mais essa coisa vai fugir de você, né? Então toma cuidado em ficar correndo atrás do dinheiro. Você tem que ressignificar um monte de coisas aí. E por que somos tão amedrontados em perder um certo emprego que rouba seu tempo com a família? Porque temos a ilusão que o emprego traz segurança e estabilidade. Mas a estabilidade não existe. E essa segurança não existe. É uma falsa segurança, porque você também pode perder o emprego a qualquer momento. E eu ouvi algo assim que eu achei extraordinário, que foi uma conta, né? Ouvi o Thiago Nigro fazer uma conta assim. Vamos supor que você tem um salário, vou fazer essa conta junto com vocês. Vamos supor que você tem um salário aí, ele fez com 10 mil, eu vou fazer com 3 mil. Vamos supor que você tem um salário de 3 mil reais e você trabalha 4 horas por semana para fazer... Aí você ajusta aí, você faz as suas contas e ajusta para sua realidade, tá? Você trabalha 40 horas por semana, então são 160 horas no mês para ter um salário de 3 mil reais, tá? Então a sua hora, 3 mil reais, dividido por 3 mil reais líquido, são R$18,75. Aí você resolve ir ao cinema no fim de semana, você e seu parceiro, não vou nem falar você e sua família inteira, né?
você e seu parceiro. E aí, vamos por aqui, 2 entradas cheias para o cinema, mais uma pipoca, mais o estacionamento do shopping, mais, sei lá, vamos pôr assim, um cineminha, R$120, vai? Então, R$120 dividido pelo valor da tua hora, que é R$18,75. Naquele cinema, você não gastou R$120. Você gastou, é isso mesmo? 116 horas, não é, tá errado. 120 dividido por 18,75. Naquele cinema que durou 2 horas, você gastou 6 horas e meia da sua vida, porque você precisou passar 6 horas e meia da sua vida trabalhando para fazer aquele dinheiro que foi consumido em 2 horas de prazer, em 2 horas de cinema. Dani, o que você quer dizer com isso? Eu não vou nem falar o que ele estava querendo dizer com essa conta, eu vou falar o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa começar a pensar em quanto vale o nosso tempo, em quanto vale a nossa hora, e enquanto a gente estiver trocando a nossa vida por dinheiro, é lógico que a gente vai continuar escravo do dinheiro e é lógico que a gente continua correndo atrás. Então, você precisa encontrar formas mais inteligentes de fazer dinheiro, porque senão você continua sendo escravo e continua correndo atrás dele porque a conta nunca fecha, né? Digamos que, olha essa outra conta, achei mais louca ainda, né? Então, a pessoa tem lá um salário de 5 mil. E para isso ela trabalha 160 horas por mês, né? 40 horas por semana. Então significa que ela recebe ali 5 mil líquido. R$31,25 por hora. Aí ela vai comprar um carro. Nem vou falar um carro tão top assim. Vamos falar um carro de R$70 mil. Dividido por R$35. Deu 2.000 horas. Então a pessoa, ela pegou 2.000 horas da vida dela. Vamos ver quantos dias? 2.000 dividido por 24, ela pegou 83 dias da vida dela e trocou por um carro. Mas sabe o que é pior? O pior é que esse carro, daqui a 3 anos, ele não vale mais 83 dias da pessoa. Ele não vale mais os R$80 mil. Ele não vale mais 2.000 horas. Ele vale 1/3 disso. Então, você troca 2.000 horas por 600 horas. É insano. A conta não fecha. Percebe por que a gente está vivendo um paradoxo de ficar correndo atrás do dinheiro é correr atrás do rabo? E a conta não vai fechar nunca, não tem jeito, não tem sentido. Como eu faria para melhorar o meu eu de verdade? Participa da imersão amanhã. E eu quero até combinar uma coisa com vocês aqui. Eu vou combinar isso e vou encerrar a live. Porque eu nem vim aqui para falar da imersão, eu vim aqui para falar dessas polêmicas, vim para responder perguntas, mas coincidentemente ou não, muitas perguntas estão me levando a essa resposta. Então, para vocês não ficarem achando que eu vim aqui fazer um jabá, que é uma palavra lá dos anos 80, nem sei se vocês sabem o significado disso, eu vou fazer algo que, aliás, eu já devia ter feito publicamente. Você vai participar da imersão e você vai fazer um investimento para participar. E se quando chegar no final, só que você é obrigado a participar e fazer todas as atividades, você vai ficar com a sua câmera aberta para que eu veja que você está participando. E a única coisa que eu vou te pedir é para você comprovar para mim que você fez todas as experiências, que você participou de todas as dinâmicas e que você aplicou todas as ferramentas. Se chegar no final e você considerar que não valeu a pena, eu vou devolver o seu dinheiro. Eu vou até fazer um stories disso agora. Eu vou devolver o seu investimento de forma integral, tá? Porque você tá perguntando aqui como eu faria para melhorar o meu eu. Então é muita ousadia da minha parte falar, participe da minha imersão.
Para que eu não seja nem arrogante, ousada eu vou ser, não tem jeito, faz parte de mim. Mas para que eu não seja arrogante ao ponto de dizer que a minha imersão vai melhorar você, porque eu não sou capaz de melhorar ninguém. Eu só desenvolvi algumas ferramentas que vêm me melhorando muito e que vem melhorando e transformando a vida de vários dos meus alunos. Então pode ser que elas consigam não melhorar, mas transformar você também. Mas se chegar no final você falar assim, não piorei, sou uma pessoa melhor do que eu era, Dani, a gente devolve 100%. Combinado? Eu acredito que é isso. Eu vou responder essa última aqui, que é uma pergunta que fala assim, como recomeçar após um fracasso? Eu publiquei um vídeo aqui no Instagram, ele tá imediatamente antes dessa live. Então eu vou fechar a live agora e você vai lá e assiste a esse vídeo em que eu conto como que eu recomecei depois de 4 fracassos. Então eu posso dizer que eu sou uma especialista nisso, tá? Tá tudo certo. É isso aí. É recomeçar depois do fracasso mesmo, tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Uma excelente sexta-feira com esse convite que não foi treinado, mas que eu não consigo me controlar e me segurar. Saia deste sofá hoje, nessa sexta-feira, faça sua inscrição na imersão que vai acontecer amanhã. Garante a sua vaga hoje, antes das 7 horas da noite, porque vai fechar. E a gente se encontra amanhã, tá? Se prepara pra gente passar o dia inteiro juntos, numa verdadeira experiência de transformação. Anota essa data, antes e depois do dia 12 de fevereiro de 2022. 12/2 de 2022. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra ou amanhã ou a semana que vem aqui no Saia do Sofá, na próxima sexta.